Estamos de volta com o Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. E neste último bloco, com as professoras Marisa Araújo, de Ciências e Biologia, e Adelina Azevedo, de Química. E ainda dá tempo de você participar. Envie sua pergunta pelo telefone 31 3254 3009 ou pelo WhatsApp no 31 98295 2794. Professora Marisa, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, pessoal de casa? Um abraço. Conta pra gente o que foi visto suas aulas, professora. Bem, as minhas aulas, né, foram as aulas do 9º ano de ensino fundamental, foi radiações e aplicações, que eu já venho falando disso há mais tempo. E 4º ano, a Isabela, ela falou sobre calendário e 5º ano sobre origem dos alimentos. Professora Adelina, tudo bem? Tudo ótimo. Em suas aulas, o que foi visto, professora? Hoje foi trabalhado termoquímica, a parte da química que discute os calores, a energia envolvida nas transformações químicas. Ok, então agora vamos tirar as dúvidas aqui. E eu começo nesse bloco com a professora Marisa. Professora, essa é do 9º ano. Quais são as utilidades do infravermelho no nosso dia a dia? Tem um celular tocando aí, se alguém quiser desligar, pode ficar à vontade, gente. Mas é uma pergunta do 9º ano, professora. Okay. Quais são os dados? Bem, gente, o infravermelho, né, eu expliquei para vocês, que olha, o nome já diz, infravermelho, ele está no espectro eletromagnético, ele está abaixo do vermelho. O que quer dizer isso? Ele vai ter um comprimento de onda maior e uma frequência menor, tá, gente? O infravermelho, ele é muito utilizado, principalmente assim, na medicina, tá? Em alguns tipos de diagnósticos, pode ser usado, por exemplo, para tratar inflamações, tá? E também a gente usa na casa de vocês estão aí na televisão, por exemplo, o controle remoto, tá? O controle remoto, ele vai emitir uma onda de infravermelho, né? E essa onda, ela vai atingir um receptor e aí vai dar o comando ali para a televisão, tá? E lembrando que o infravermelho, ele trabalha muito com a questão do calor, né? Porque ele apenas faz uma vibração, né, das cargas elétricas. Ele não vai ali interferir, porque a frequência dele é uma frequência bem baixa, né? O raio-x já tem uma frequência alta e pode atingir aí núcleo atômico, e aí pode até, por exemplo, provocar morte celular, tá? No caso de raio-x, mas o infravermelho não. E lembrando que as cobras, que a gente não consegue enxergar o infravermelho, tá? Mas as cobras, elas conseguem, então elas conseguem, por exemplo, perceber à noite pelo calor, elas conseguem perceber, por exemplo, um camundongo no escuro, né? Porque elas conseguem enxergar o infravermelho. E você pode sentir, você colocar sua mão numa chama, né? Aquele calor que está vindo ali da radiação infravermelho. Ok, então estou com um objeto com infravermelho aqui na mão, né, professora? Com certeza, Professora Adelina, essa é do 2º ano. O que é calor e onde surge a energia da combustão? Bom, e de onde, desculpa? Calor é energia em trânsito, né? Porque só existe calor porque existe a diferença de temperatura entre esses dois sistemas. Então, a emissão do mais quente para o mais frio é uma energia em trânsito, então isso é calor. Agora, de onde surge a energia da combustão? É uma pergunta interessante, porque é o seguinte, de onde surge a energia que nosso corpo utiliza para se movimentar? Porque nosso corpo é uma máquina, né? Sim. Que precisa de energia, igual o carro precisa de energia para andar. Vem de quê? Dos alimentos. Então, os alimentos, os materiais, eles possuem, né, a substância, eles possuem um conteúdo energético, que é a entalpia. E então, numa reação química, se eu tenho substâncias de menor entalpia para formar outra que tem uma entalpia maior, ou seja, uma energia maior, é preciso fornecer calor. Então, nesse caso, a gente tem um processo endotérmico. A
combustão é o contrário. Vamos pegar o gás de cozinha. Eu pego uma mistura de butano e propano, que são 2 gases que formam o gás de cozinha. Quando queima esse gás, ele se transforma em vapor de água e gás carbônico, que são substâncias que têm menos energia do que o propano e o butano. Essa diferença de energia é a radiação, né? Sim. É o calor que aparece, que a gente usa para cozinhar os alimentos. Então, agora para a professora Marisa, do 9º ano. Os raios infravermelhos fazem os átomos de uma substância apenas vibrarem. Portanto, são radiação do tipo ionizante? Não, não são ionizantes, exatamente porque só gera vibração, oscilações de cargas elétricas. E essa oscilação gera calor, né, professora de Sim. química. Para ser ionizante, ela tem que ter uma frequência muito alta, como, por exemplo, raios gama, raios X, tá? Que aí sim, eu falei de agir no núcleo, mas vai agir no átomo, tá? E aí pode interferir em membranas, né, e causar alguns danos. De uma maneira bem simples, né? Você pode pensar, ionizante, íons. Íons tem diferença de carga. Perdeu, ganha elétron, né? Perdeu, ganhou elétron. Então, para ser ionizante, tem que retirar elétrons ou acrescentar. Isso, vermelho não, tá? Pode ficar tranquilo. Professora Adelina, 2º ano. Em uma noite fria de inverno, em qual banco um professor de química sentaria? Em um banco de madeira ou de concreto? Por quê? Conta pra gente, então, qual banco você sentaria, professora? Nesse caso aí, a gente vai considerar só o material de que o banco é feito, né? Então, e eu estou considerando que eu não quero que o meu corpo perca calor para esse banco. Então, para eu não sentir frio. Então, eu vou escolher o banco de madeira, porque ele é pior condutor. Isso vale muito para quando as pessoas vão escolher piso para a casa delas, né? Aí que tem que levar em consideração o clima, né, da região em que a pessoa vive e também a resistência dela a calor, a mudança de temperatura. Por exemplo, eu não gosto de lugares frios, então, para mim, o piso de madeira ganha de 10-0 em relação aos de cerâmica, porque o de cerâmica, se eu chego em casa e tiro o sapato, eu vou perder mais calor, mais rápido, eu vou sentir mais frio. No calor a gente gosta de piso, né, de cerâmica, né? Isso. Tá? Aí essa aí é a questão da condução. Madeira é pior condutora do que o concreto. Então, eu sentaria no de madeira. Se eu tiver quebrado, vai de concreto, né, professora? Mas se eu estiver feliz também, eu sento nos dois. Professora Marisa, 5º ano. Agasalhada. Né? Oi. Diferencia alimentos in natura de processados e ultraprocessados. Ok. Para os menininhos aí do 5º ano, um abraço, tá? Um abraço para Isabela Moreira. Vamos pensar assim, eu vou imaginar um abacaxi, né? Você vai comprar um abacaxi, né, na feira. É um alimento in natura, ele foi colhido ali, né? Chegou até a feira e você vai comer. Ele está in natura, ele está natural, tá? Se ele for processado, você pode, por exemplo, fazer um doce, aí você adiciona açúcar, ele vai conservar mais. Você sabe que a compota, né, que às vezes a mãe faz, ela pega uma goiaba e acrescenta açúcar, ou então você pegar uma carne e colocar sal. Sal e açúcar ajudam na conservação. Então ele está pouco processado, né? Às vezes você pode cozinhar para você comer, né? Agora, se você compra um suco de abacaxi de caixinha, ele vai ter conservante, às vezes tem aromatizante, tem suco que não é nem natural, que ele vai ser o quê? Sabor artificial de abacaxi, por exemplo, né? Então, esses alimentos, por exemplo, biscoito recheado, os salgadinhos que vocês adoram, se você olhar ali no rótulo, vai ter lá os aditivos químicos. Imagine quanto vai ficar ali naquele saquinho sem estragar. Isso tem um preço, é muita química ali, tá? Então, todos esses aditivos tornam esse alimento ultraprocessado e, com isso, trazem malefícios para a saúde. Então, ele tem que ser consumido o mínimo possível, tá? E buscar sempre o que for menos processado. Tá ok? Tem até aquela frase, né? Descasque mais e desembale menos, né, ótimo, professora? Ela é ótima. Porque quanto mais embalagens,
mais aditivos químicos. Imagina o leite, gente, eu fui criada no interior. O leite, se você não ferver no dia, ele já estraga. Você pega um leite de caixinha e você fica um mês com ele guardado no seu armário. Então você imagina ali, é lógico que ele passou por um processo de aquecimento, resfriamento, mas sim, você imagina que tem, né, o que tanto de substância que a gente está consumindo, né? Professora Adelina, agora veio uma pergunta direto de Fortaleza, no Ceará, de uma cidade que chama Vitória. E essa pergunta... Não, desculpa, de uma pessoa que chama Vitória. Vitória, um grande abraço para você e obrigada por enviar sua dúvida. E ela quer saber o seguinte, professora, ela está se preparando para o Enem. Ela quer saber qual a diferença entre raio atômico e raio iônico. Eu vou precisar ir ao quadro. Sim, professora, vou deixar Vitória, no jeito que aqui. Bom. O nosso programa está chegando até o Ceará. Vamos lá? Então, quando a gente fala de raio, nós estamos falando de raio atômico ou raio iônico, nós estamos falando de tamanho de átomo. Então, pensa na distância que tem lá no núcleo, lá no centro, até a parte mais externa da eletrosfera dele. Isso é o raio. Então, vamos pegar aqui, ó, o elemento químico sódio, que tem número atômico 11. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, a distribuição dele é essa, um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Então, ele tem 2 elétrons na primeira camada, tem 8 aqui e tem 1 aqui. Então, pensa na distância aqui, ó, em termos de raio atômico. Agora, vamos pegar o íon, que tem 1 elétron a menos. Então, a distribuição dele 2 e 8. vai ser 2 e 8 e não vai ter isso aqui, ó, essa camada aqui, ó. Então, percebe que a distância aqui é menor? Então, para os átomos que têm carga positiva, tá? Ele vai ter, o raio do íon vai ser menor do que o raio do átomo. Agora, um que ganha elétrons, vamos pegar o oxigênio aqui, ó, que é 2 e 6. Vamos pensar o que é? Um S2, 2S2 e 2P6, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, o 2P2, quer dizer, vamos pensar do carbono. Vamos pensar o oxigênio, um que recebe elétrons aqui, ó. Se ele tiver, por exemplo, carga 2-, ele recebeu 2 elétrons. Ao receber 2 elétrons, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter, a distância vai aumentar. Então, cátion tem menor raio e íon, ânion, tem maior raio que o próprio átomo dele. Ok, respondido aí para a Vitória, um grande abraço para você e mais uma vez um grande abraço aí para o pessoal de Fortaleza, no Ceará. Agora, professora Adelina, a gente já sabe que numa noite fria você sentaria num banco de madeira, né? E copo mais adequado para tomar bebidas frias, você tomaria no de alumínio ou no de vidro? Isso é interessante porque, assim, as pessoas acham que quando eu sirvo uma bebida gelada num copo de alumínio ou num copo de vidro, a sensação térmica quando eu seguro de alumínio é que a bebida está mais gelada. No entanto, eu tenho essa sensação porque está roubando o calor do meu corpo. Se eu quero manter a bebida gelada por mais tempo, é o de vidro a escolha adequada. De vidro. Professora Marisa, 9º ano, como o micro-ondas aquece o alimento? Ótima pergunta, né? O micro-ondas está na casa de todo mundo, né? E nos ajuda bastante. Bem, o micro-ondas, gente, ele vai produzir uma onda eletromagnética, mas ela é de uma frequência baixa, como, por exemplo, onda de rádio, televisão, tá? Bem simplesinhas. E essa onda, ela vai fazer com que as moléculas de água vibrem, tá? Essa vibração, né, por sua vez, vai fazer com que o alimento aqueça, né? Eu adoro conversar com o professor de química do meu lado aqui, né, professora? E tem 2 coisas que tem que ficar muito esperta com relação a micro-ondas aquecer. Porque quando você aquece, por exemplo, metal não pode colocar. Ótimo. Né? A ação das micro-ondas é sobre as moléculas de água, como a Marisa disse.
E quando você coloca um copo de água para aquecer no micro-ondas, a distribuição de calor é igual por toda a superfície da água. Então, as moléculas, elas recebem a mesma quantidade de energia. Então, se você for lá e tirar essa vasilha e balançar, esse líquido vai subir todo de uma vez e pode causar queimadura, que é diferente da água aquecida no fogo. Porque a água aquecida no fogo, a radiação, o calor vai subindo, aquece primeiro as moléculas do fundo. Quando essas moléculas, aí para se desprender, elas vão ter que ir empurrando as moléculas que estão acima, daí a fervura. Por isso que os líquidos fervem, né, nesse momento. Agora, no micro-ondas, não. É tudo junto. Esse é o cuidado. Aí, se a pessoa pega e agita, o líquido derrama tudo. Ótima colocação. Outra questão vai depender também da distribuição de água no próprio alimento. Você pega uma lasanha, às vezes ela vai aquecer primeiro onde está com o molho, né, que tem mais água, e a parte da massa ela vai demorar um pouquinho mais. Então depende da distribuição de água também. Por isso que tem um prato giratório que ajuda também a girar e a distribuir ali o calor, tá? E você coloca, por exemplo, vai colocar vidro, vai colocar plástico, tem que olhar lá, porque tem alguns plásticos que podem ser colocados no micro-ondas, que vão resistir ao calor, porque quem tem que receber o calor é o alimento, né? Você coloca lá um inox que vai absorver aquele calor, não vai passar para o alimento. Então, tem realmente ter cuidado no que pode colocar e o que não pode colocar. E também ele é bem vedado, né? Tem gente que tem que ter medo, sabe, Adelina? Ah, é perigoso, micro-ondas. Ele é vedadozinho para que essa onda não chegue até a pessoa. E é bom evitar ficar olhando ali, a gente tem mania às vezes, né? Esperar ficar vendo o alimento aquecer. Então é bom uma certa distância, mas são ondas de uma frequência baixa, tá? Mas é bom evitar. E o celular dá alguma interferência? Tem gente que fala que não pode deixar o celular perto. Eu já vi um teste, não sei se você coloca o celular e liga e você não pode ouvir, tocar. Não tem uma coisa assim? Eu não sei direito, não. Não sei direito, não. Nesse caso, eu penso que está considerando que ele é um sistema fechado, isolado, né? Porque não tem nem troca de energia com o meio externo. Agora, eu nunca estudei nunca li profundamente sobre isso, não, para falar isso. Agora, a próxima pergunta, professora Adelina, segundo ano. Qual é a diferença entre calor e temperatura? Calor, energia em movimento, e temperatura é a medida da agitação térmica das moléculas. Então, na água, no estado sólido, você tem uma temperatura menor, porque você tem menos energia, as moléculas apenas vibram, estão juntinhas umas das outras, mantém o formato do material constante, formato e volume. Estado líquido já tem uma agitação maior, as moléculas já têm mais energia, o volume é o mesmo, mas o formato já muda, os líquidos já escorrem. E no gasoso tem grande quantidade de energia, as moléculas movimentam à vontade, ocupa todo o espaço que possui. Então a agitação térmica é grande. Então veja, temperatura, medida da agitação térmica das moléculas, calor, energia em trânsito. Ok. Professora Marisa, nono ano. Como o raio laser é produzido? Vamos ter que ir lá no átomo de novo, né Adelina? Pode responder? Não, vai nessa. Gente, o raio laser, ele é uma simplificação do que quer dizer amplificação da luz por uma radiação estimulada. Quer dizer, o átomo, ele é estimulado ali, tá? Né? Ele vai receber ali uma energia, e aí esses elétrons, né? Ele vai ter ali um movimento de carga, né? Esses elétrons, eles vão se movimentar, e lembrando, né, que a gente falou isso já em outros momentos, que você tem pacotes de energia, né? Você tem um elétron numa camada, ele está ali com o seu pacote de energia. Quando ele passa para uma outra camada mais distante, né? Ele recebeu essa energia, ele passa para uma camada mais distante que tem um valor maior de energia. Quando ele volta para o seu estado fundamental, ele libera essa energia em forma aí de luz, tá certo? Que vai ter um comprimento de onda de acordo com o elemento que foi utilizado. O modelo que explica isso é o modelo atômico de Bohr.
né? Que fala que lembra que eu falei dos lugarzinhos que tinha os elétrons ali? Recebe energia, o elétron recebe, o átomo, né? A eletrosfera do átomo, você aquece a substância, os átomos que formam aquela substância recebem energia, essa energia, ou por absorção ou por emissão, são 3 tipos. Aí quando esses elétrons, no caso da radiação do raio laser, por exemplo, é porque o elétron já está, o átomo, né? O elétron já está no nível excitado. Sim. E aí ele recebe uma estimulação, essa energia que ele já estava, ele libera ela voltando para o lugar onde ele estava antes. Sim. Então, aí está o modelo atômico de Rutherford-Bohr, é o que explica o comportamento dos raios laser. E uma coisa interessante é que o raio laser, gente, eles colocam aquilo num tubo, aí tem espelhos, aí aquele raio ele é monocromático, ele tem uma cor só. Exatamente porque ele vai ter um mesmo comprimento de onda. A luz é coerente, quer dizer, ela vai vibrar, né? Vai até coincidir as cristas, a frequência, é muito interessante, e também paralelo. E esse raio laser... Marisa, a gente vai ter que encerrar. Você consegue concluir rapidamente? Não, era só isso que eu ia falar, que o raio laser é utilizado também em diversos aspectos da nossa vida. Mais uma ótima parceria aí entre Química e Biologia, Ciências, ótimo. E o Tira Dúvidas de Ciências da Natureza está terminando. Você pode acompanhar o Se Liga na Educação pelo aplicativo Conexão Escola 2.0, que é gratuito e não consome os dados da sua internet, ou pelo site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Professora Marisa e professora Adelina, obrigada pela presença aqui no Tira Dúvidas. Obrigada. Eu agradeço também a Márcia e a Mariana, que são as nossas intérpretes de Libras. E agradeço, como sempre, a sua companhia. Um grande abraço para você e a gente volta amanhã com Tira Dúvidas do Enem.